Olá a todas e todos que nos assistem. É uma alegria estar aqui hoje falando sobre o livro O Fim das Universidades, como as conhecemos. Esse é um livro feito com muito carinho e com muita parceria de autoras e autores queridos, como o Alexandre Pacheco, que está aqui comigo hoje. E a gente queria conversar um pouco sobre os conteúdos desse livro, o que você vai encontrar nele, principalmente nos eixos de tecnologia, futuro e privacidade e proteção de dados. Alexandre, a gente escreveu muitos artigos nessas temáticas, então um deles que me chamou muito a atenção foi quando a gente falou bastante da LGPD, da importância dos gestores trabalharem com esse tema, olharem para eles com carinho e também na dimensão de ensino, como a gente traz esses temas para dentro da sala de aula, para os nossos alunos e alunas, e a gente deu várias dicas, né, do porquê dessa onda de privacidade ser tão importante para o dia a dia de uma instituição de ensino superior. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas questões que a gente trabalhou nesses textos e as dicas que a gente deu nesse material. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, esse é um espaço privilegiado para a gente poder falar de uma publicação tão importante e poder falar de um tema que eu acho que envolve múltiplas dimensões. Eu acho que a primeira dimensão, e talvez uma das mais importantes para a gente trabalhar a ideia da proteção de dados pessoais, é que a proteção de dados pessoais para o gestor em educação não é um problema a ser resolvido. Não é algo que eu preciso contratar alguém e dizer, resolve aí, instala esse equipamento acolá, contrata esse software e a gente segue a nossa vida. Na verdade, é uma mudança de postura. É uma mudança na relação que a gente tem com a informação. Porque o pressuposto é que a informação pertence ao aluno, ao funcionário. A ideia da proteção de dados pessoais é todos os dados que nos identificam precisam ser protegidos por meio de um procedimento, por meio de a criação de um ambiente de resguardo. Então essa é uma primeira dimensão. Ao invés da gente pensar a proteção de dados como resolução de um problema, instalação de um software ou qualquer outra medida de cunho técnico, é uma mudança de postura, é uma mudança de cultura. Porque você vai ter que realizar ações de adequação no curto prazo, mas você vai precisar treinar os seus funcionários, você vai precisar organizar as suas rotinas de modo a que elas atendam às novas obrigações do texto legal. E dentro dessa mudança de cultura, é muito importante a gente ter em mente que isso vai partir da própria organização. Da organização envolvendo alunos, envolvendo professores e pensando o que eu preciso fazer e como eu faço isso dentro da minha rotina. E aí pensando medidas de segurança da informação, pensando as bases legais de tratamento que eu vou utilizar, pensando aí sim a organização de quem pode acessar o que e quando, para que eu consiga mudar não só a forma como eu trato dados, mas também a cultura da minha organização. Essa é uma agenda muito interessante, que ela foi bastante importante, né, com a vinda da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que impõe essa cultura mais forte, né, no dia a dia das instituições, mas a gente tem muitas outras agendas que estão por vir ou que já estão aí, né, como, por exemplo, como que a gente pode usar de uma maneira ética a inteligência artificial generativa. Quais caminhos uma instituição de ensino precisa pensar para a adoção de inteligência artificial, estruturas como comitê de ética, enfim. Queria te ouvir um pouco, Alexandre, que a gente ainda também vai escrever sobre esses temas, mas já tem bastante material nesse livro também, sobre esses temas da inteligência artificial, como que a gente vai encarar daqui para frente, e principalmente como as instituições de ensino podem se preparar para essa rotina. Obrigado pela pergunta, Marina. Eu acho que é uma pergunta central do ponto de vista não apenas de pensar o papel da tecnologia nas instituições de ensino superior, mas também pensar a tecnologia enquanto um processo que começa há anos atrás, mas que a cada ano se complexifica. Porque a tecnologia pode mudar ou ela adquirir novas feições e assim por diante. E quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que o primeiro ponto de partida é não tratar a inteligência artificial como uma tecnologia única. É pensar que inteligência artificial é um campo com desenvolvimento tecnológico em várias frentes.
a gente tem inovações tecnológicas na área de visão computacional, na área de aprendizado de máquina. Agora a gente tem os grandes modelos de linguagem que têm gerado ali aplicações como a IA generativa, a inteligência artificial generativa. Então, quando a gente pensa na inteligência artificial como um campo e nessa ideia de que eu vou ter muitas frentes de desenvolvimento tecnológico, a frequência com que nós teremos desafios em relação a qual é a IA da vez que vai entrar no ambiente de sala de aula, vai entrar nas atividades dos docentes, vai entrar dentro das atividades do corpo administrativo, ela, na verdade, é um desafio de curto, médio e longo prazo. Como é que eu resolvo os dilemas da IA da vez desse ano, mas como é que eu me planejo para que eu possa ir absorvendo e adotando estruturas de governança, como comitês internos, medidas específicas para resolver conflitos que a IA vai gerar no meu ambiente universitário, mas como é que eu me planejo também para lidar com IA enquanto uma estratégia do que eu almejo para a minha instituição de ensino para o futuro. Que recursos eu vou adotar, que treinamentos eu vou dar para o meu docente, como é que essa tecnologia vai estar em sala de aula, que objetivos pedagógicos eu vou alcançar com ela, e eu acho que uma das coisas mais importantes, como é que eu avalio os resultados do que dá certo ou não em sala de aula? Às vezes a gente coloca a tecnologia em sala de aula na expectativa, e essa, na minha visão, é um mito, de que tecnologia pode resolver todos os nossos problemas. Ela não resolve todos os nossos problemas. Ela tem atributos que podem ajudar a gente a atingir objetivos pedagógicos e ela vai ter uma porção de riscos que começam na ética do uso das informações dos nossos alunos ou informações de terceiro, e até mesmo dilemas, por exemplo, quando a IA generativa alucina, criando informação que não existe, distorcendo determinadas informações para te entregar o melhor resultado possível. E nesse sentido, eu acho que quando a gente pensa na tecnologia, a gente tem que pensar com muito carinho em se a inteligência artificial nos ajuda a realizar tarefas administrativas, tarefas docentes de cunho pedagógico, ou tarefas, por exemplo, em relação aos nossos alunos, para que eles entreguem trabalhos ou consigam atingir, no menor espaço de tempo, objetivos de aprendizagem maior. Eu acho que uma das coisas importantes da gente imaginar é, em primeiro lugar, como é que a gente protege esse ambiente, que é o espaço da sala de aula, que são os espaços de aprendizagem, para que a gente não delegue à tecnologia responsabilidades que são eminentemente humanas, por exemplo, a da formação. E aí a gente precisa avaliar a tecnologia em sala de aula e não apenas deixá-la fazendo o trabalho que hoje ele é voltado a seres humanos, ele é intensivo em seres humanos. Quando a gente pensa numa abordagem centrada no ser humano, como a gente preserva espaços que são nossos e encara a tecnologia como um catalisador de processos dentro da minha instituição. E aí, nesse sentido, a IA generativa ela apresenta uma armadilha. Por quê? Ela entrega muitas vezes o resultado que parece que é o melhor. O trabalho pronto, o exercício que o professor quer dar, a síntese dos textos que ele tem que ler. E, na verdade, a gente começa a pensar o quanto que a gente está perdendo de olhar a sala de aula, olhar processos de aprendizagem como processos que, como o próprio nome diz, é processo, vai levar tempo e envolve o amadurecimento dos nossos alunos por passar no processo, não apenas pelo resultado. Isso é muito interessante, inclusive porque muitos artigos do livro a gente tem pensado até nessa dimensão que você trouxe de uma maneira excelente, que é qual é o papel da instituição de ensino na adoção dessas políticas, de um gestor que está fazendo essas escolhas, mas também uma angústia muito forte dos professores que estão lidando com isso. Alunas e alunos cada vez mais estão usando essa ferramenta. A gente vê quão rápida foi a adoção do ChatGPT. Em 5 dias já tinha 1 milhão de usuários. Exato. E a gente vê também uma angústia muito grande de professores tentando identificar como eles devem fazer as regras da sala de aula, como eles devem repensar as suas atividades no dia a dia da sala de aula. Será que a forma como eles estão avaliando trabalhos é a melhor? Então existe uma tensão muito grande entre proibir o uso da tecnologia ou inserir com muita força o uso da tecnologia. E a gente discute bastante isso, que não existe uma posição correta ou não, mas sim a gente pensar
qual é o objetivo daquela tecnologia em sala de aula? O porquê que eu estou fazendo determinadas escolhas? Então, ter muita clareza para onde a gente quer seguir, para daí fazer as escolhas dessa tecnologia correta. Como que é a sua percepção também dessas angústias dos professores em sala de aula e como a gente pode inovar na sala de aula usando a tecnologia? Essa é uma excelente pergunta, Marina, e é uma pergunta que acessa angústias minhas, inclusive. Eu acho que de boa parte dos docentes que estão nesse período de transição. E o que eu quero dizer com esse período de transição? A primeira angústia que a gente tem que colocar para fins de avaliação é a angústia da precarização da posição docente. E o que eu quero dizer com precarização? Via de regra, na posição docente, uma das coisas que a gente, vamos dizer assim, realiza nós trabalhamos os materiais, então nós preparamos os materiais ou selecionamos os materiais, seja um exercício que a gente redige ou materiais de leitura que a gente vai disponibilizar para os nossos alunos ou casos que a gente quer trabalhar em sala de aula. A gente tem uma ferramenta que agiliza esse processo. Mas uma das coisas que pode acontecer do ponto de vista do planejamento do tempo que o docente vai dedicar a isso, gestores podem começar a pressionar dizendo, não dedique mais tempo a isso. Use a ferramenta e faça outras coisas. Então, a primeira parte da precarização o processo, existe uma dimensão do amadurecimento do professor em desenvolver os seus materiais, em pensar, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho o perfil de turma que pode, por exemplo, precisar de uma discussão de caso ou uma leitura um pouco mais detalhada de um texto mais consistente, ou precisar, por exemplo, de um exercício, porque é uma turma que, no final das contas, dispersa muito rápido, então o exercício pode ajudar eles a engajarem mais. Essa sensibilidade do docente, ele é um elemento central do ponto de vista da atividade do docente. Só que a ferramenta pode criar uma armadilha para o gestor de dizer, puxa, eu economizo o tempo do docente para realizar essa atividade, fazendo com que ele seja obrigado a usar uma ferramenta. E não é uma obrigação, por exemplo, mas do ponto de vista de dizer, se você não usar, você não nos interessa. Mas podem ser incentivos que eu coloque para você dentro da dinâmica da instituição que eu faço parte. E eu posso pensar isso em diversas atividades que o docente realiza. Por exemplo, quanto tempo em sala de aula ele vai estar? A gente pode pensar, puxa, ao invés dele estar o tempo que ele está hoje, eu vou usar a ferramenta, por exemplo, para que parte do estudo do aluno seja mediado pela ferramenta e parte do tempo seja mediado pelo professor. Eu tenho uma redução agora do tempo da relação aluno e professor. Eu vou podendo ter e construir nessa trajetória vários momentos em que eu posso trazer uma ferramenta para ocupar espaços que eram espaços que até então eram ocupados pelo docente. E qual que é o problema disso? A gente sempre pensa que o docente está entregando, mas na verdade a gente não pensa que o docente também, dentro desse processo, está amadurecendo, está aprendendo, está pensando, está refletindo sobre isso. E parte da capacitação docente, não é exclusivamente, mas parte dela se dá no processo também. Se dá no tempo que ele gasta com o aluno, no tempo que ele reflete sobre os materiais, na forma como ele vai medir se a disciplina foi bem sucedida ou não. Então, nesse sentido, a gente tem uma armadilha, que é a armadilha de substituição. E ela não vem de uma vez só. Às vezes a gente fica pensando, vamos ser substituídos pela máquina e a máquina vai vir e vai tomar os nossos trabalhos. Não, é um processo lento, gradual, que vai pouco a pouco ocupando esses espaços e não nos exigindo uma reflexão mais profunda sobre o que está acontecendo. Porque a vida acaba se impondo. Quando a gente está falando de intervalos de 2, 3, 5 anos em que esses processos acontecem, a gente tem tanta coisa para fazer que às vezes a gente não nota que esses processos estão acontecendo ou diz, não tenho tempo para esse processo acontecer. E aí, nesse sentido, a gente tem uma outra dimensão bastante importante, que quando a gente pensa a inteligência artificial, a gente está pensando uma coisa que eu acho que é central, que como é que a gente, para além dos desafios de precarização da atividade docente, como é que a gente compreende a relação da ferramenta com os processos de aprendizagem? Por que eu digo isso? Uma das coisas que a gente faz pouco e eu acho que a gente deveria fazer mais é experimentar. Criar experiências. Por quê? Não tem uma resposta fechada para dizer o que a gente tem que fazer. Não tem. E é difícil esperar que tenha, por quê? Agora, a gente está, como eu mencionei um pouco na nossa reflexão aqui, a gente está diante de um cenário em que eu tenho
pensando em inteligência artificial, um conjunto de famílias de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, e uma atrás da outra aparece em intervalos de anos que a gente tem observado ali nos últimos tempos. Então, eu começo a trabalhar e aprender com uma tecnologia, eu crio uma experiência, por exemplo, eu crio um experimento ou desenho uma experiência para com os alunos, eu vou medir os resultados, eu vou avaliar como eles, no final das contas, se apresentam em termos de objetivo de aprendizagem e volto ao experimento para dizer, será que eu tenho que expandir esse experimento? Será que eu tenho que, vamos dizer assim, realizá-lo em outras oportunidades? Via de regra, uma das coisas que a gente não tem delegado para os professores é esse tempo de experimentar, de avaliar, de medir, de pensar e dar a flexibilidade a ele de alterar os seus programas para que ele possa expandir experimentos que tenham sido bem-sucedidos e compartilhar com a sua comunidade. Dizer, isso funcionou, isso não funcionou, porque essa cooperação entre os professores para tornar a comunidade docente uma comunidade que aprenda com base ali nos experimentos que fazem em sala de aula, é um tempo que, na minha visão, deveria ser o tempo pelo qual a gente está poupando as ferramentas, poupando, no final das contas, os docentes, de, ao usarem as ferramentas, terem condições de abrir mais tempo, mas, na verdade, o que eu vejo, e na minha experiência, quando eu olho para outros exemplos do passado, a tecnologia, muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, os editores de texto, a promessa dos editores de texto você vai ter mais tempo para fazer outras coisas. E, na verdade, o que aconteceu eu passei a fazer mais coisas repetitivas porque abri uma janela de tempo. Eu acho que agora a grande oportunidade se a gente pode usar ferramentas e o tempo que a gente gastava no passado foi aberto, no final das contas, a gente poupa tempo, uma das coisas que a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com esse tempo. Para mim, a melhor fórmula não é dizer vamos fazer com que os docentes escrevam mais ou façam outras atividades. A melhor forma como é que a gente pode criar espaços para os docentes experimentarem mais e compartilharem os resultados dos seus experimentos. Eu acho que é isso que eu tenho em mente. Excelente. E pensando um pouco nessas agendas de futuro, a gente falou bastante aqui da tecnologia, da chegada do ChatGPT. Eu queria trazer 3 agendas e queria te ouvir também, que eu acho centrais aqui, para gestores, para professores, alunos e espaço universitário. A primeira delas é a questão climática que a gente tem hoje, os desafios de trabalhar com justiça climática, de trazer essa consciência mais forte para o dia a dia dos estudantes. O segundo tema também, sem dúvida, é a diversidade num país em que a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então, com as tecnologias, será que essa desigualdade vai aumentar, né? Como que a gente pode olhar isso dentro do espaço universitário? E, sem dúvida, né, esse eixo que a gente tem trabalhado bastante, que é a tecnologia, que a gente já falou bastante no livro, nas nossas conversas. Então, queria te ouvir um pouco quais agendas prioritárias aí para os gestores também pensarem nesse dia a dia aí, a curto, médio, né, e longo prazo. Eu acho essa pergunta excelente e assim, muito importante para a gente conseguir entender onde estamos. Eu acho que eu vou começar do micro para o macro, quando a gente vai pensar esses 2 temas. Do micro, a primeira coisa que eu acho muito importante para instituições de ensino superior, para a área de educação, quando a gente pensa o nosso prédio, quando a gente pensa os nossos espaços físicos, a gente passa mensagens. Então, por exemplo, qual é o meu compromisso com reciclagem? No prédio, eu vou ter alunos, eu vou ter funcionários, eu vou ter ali docentes, todos eles enxergando os nossos compromissos, que não necessariamente são compromissos que vão estar em sala de aula, mas são compromissos importantes para a gente pensar, por exemplo, o que a instituição está, no final das contas, propagando para os seus alunos, entregando como mensagem para os seus alunos. Então, quais os materiais que eu utilizo, como é que eu crio, vamos dizer assim, um compromisso com reciclagem e outros compromissos de ordem ambiental.
Então, começar do micro, de pensar o que a gente está falando para os nossos alunos, eu acho muito importante, para a nossa comunidade em geral. Eu acho que um segundo ponto é como é que a gente pensa isso do ponto de vista de construção de currículo. Porque se eu comecei ali no prédio, os compromissos, as mensagens que a minha organização oferece para a comunidade que vai transitar naquele prédio, uma segunda mensagem, talvez seja mais importante, é que compromissos eu consigo estabelecer no meu currículo, nas disciplinas que eu ofereço, na contratação de profissionais que estão trabalhando esses temas, para que isso esteja ali presente. Qual é a parcela que esses temas ocupam dentro do meu currículo? E eu acho que tem um outro compromisso que eu não quero diminuir, o grau de dificuldade dele é um compromisso muito difícil, só que necessário, que é o compromisso envolvendo o quanto que disciplinas não diretamente relacionadas com o tema, como por exemplo a gente poderia pensar na área do direito ambiental, mas em várias outras áreas a gente poderia pensar conexões diretas em que a preocupação é justamente com sustentabilidade e outros temas, o quanto que disciplinas que não necessariamente, não tradicionalmente têm relação com esse tema, o quanto que elas estão incutindo desde da cabeça dos docentes, mas também dentro do seu conteúdo programático, dentro do seu programa, dentro dos exercícios que são realizados, temas que se conectam ou perguntas que se conectam a esses temas. Eu acho que essa é uma forma da gente pensar do micro para o macro, como eu consigo estabelecer compromissos enquanto instituição, e aí pensando nos recursos que eu tenho, prédio, sala de aulas, espaço para o café, para a água, lanchonete, e o quanto que eu consigo colocar isso num plano um pouco mais abstrato, que é o plano de projeto pedagógico, currículo e efetivamente dinâmica de sala de aula. E eu acho que, por exemplo, na minha área, só para dar um exemplo muito claro, e eu falei na minha, mas deveria ter falado na nossa, aqui dentro da nossa conversa, quando a gente pensa na área de Direito e Tecnologia, um dos temas que podem ser tratados, mas é muito pouco tratado, é o lixo tecnológico que, por exemplo, a gente está gerando. Então a gente pode falar desde gasto de energia, envolvendo hoje cada vez mais o uso de servidores para armazenamento de informação, serviços de armazenamento em nuvem, serviços de cloud, processamento, por exemplo, de criptoativos, que a gente tem lido muito sobre gasto energético deles, até o fato da gente não pensar para onde vão os nossos chips, para onde vão os nossos dispositivos que já se tornaram obsoletos. Esse é um tema que deveria estar na agenda do dia da área de Direito e Tecnologia, por exemplo, mas via de regra, quando você olha os currículos, olha um pouquinho a agenda de produção dos docentes, não está. Uma instituição poderia estimular a área, por exemplo, de estudos envolvendo Direito e Tecnologia, a dizer, puxa, coloca um tema como esse dentro da agenda. Coloca um tema como diversidade dentro da agenda, pensando diversidade em múltiplos aspectos. E aí, eu acho que tem um componente muito importante, pegando o último gancho de diversidade, que é a minha organização tem uma estrutura institucional que consegue criar fóruns de atração de docentes e da minha comunidade para discutir temas como diversidade, para discutir os compromissos envolvendo sustentabilidade e proteção do meio ambiente. A criação desses espaços não resolve o problema de imediato, mas ela consegue criar um processo de sensibilização que começa a gerar os seus frutos na medida em que você atrai a comunidade e pergunta: o que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer? Quem a gente precisa alcançar? Eu acho que esses compromissos podem ali ser compromissos que começam em algum lugar, por exemplo, compromissos no prédio, mas eles podem ser compromissos que, no final das contas, ajudam a estreitar laços entre a nossa comunidade e ajudam também a gente a pensar no sentido de, puxa, eu estou revendo o meu currículo, eu estou revendo o meu curso, o programa do meu curso. Será que não vale a pena eu trazer um texto novo? E isso você já plantou a semente para que o processo se inicie dentro da sua organização. Excelente, porque são muitos desafios que estão conectados com o papel da universidade, não só no seu microambiente, naquele lugar onde ela se encontra, no seu bairro, mas também qual é o compromisso com as questões globais importantes que a gente tem para a humanidade no fim do dia. E aí, com isso, eu queria agradecer muito a nossa conversa de hoje, convidar todas e todos para que leiam o livro, então, O Fim das Universidades, como as conhecemos, e curtam bastante todos os conteúdos. Muito obrigada.